Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13, nossa última lição desse trimestre e também deste ano, né? E o nosso tema é a gloriosa esperança do apóstolo. Qual é a gloriosa esperança do crente, meus irmãos? O crente que cumpre seu ministério, o crente que faz a vontade de Deus é morar com o seu Senhor eternamente, estar com o Senhor eternamente. Essa tem que ser a nossa esperança. Cumprimos o nosso ministério e vivemos com Jesus eternamente. Amém? O nosso textuário que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A nossa esperança, maior esperança, né, tem que ser salvação. Tem que ser estar com Jesus, tem que ser morar com Jesus na glória. Então, nessa lição, nós vamos retratar sobre isso, o arrebatamento da igreja, morar com Cristo. Por que isso, meus irmãos? Olha, a gente deveria pensar nisso todos os dias. Deveríamos meditar nisso todos os dias, todos os momentos. E aqui na nossa verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé, o amor em esperança. Por quê? Porque se a gente tiver, meus irmãos, com a nossa esperança em Cristo e morar com Jesus na glória, nós não vamos ter tempo de ficar discutindo e debatendo e brigando, né, com o nosso irmão. Nós vamos querer mesmo que ele vá para o céu, que ele vá morar no céu e que eu também vá junto. É o mesmo céu que eu desejo que ele vá, é o céu que eu desejo ir. E a gente, quando tem essa esperança de morar com Jesus na glória, a gente não perde tempo com picuinha, com fofocas, com bobagens que acontecem no trabalho, na igreja, onde a gente estiver, na família. Não perde tempo com isso, porque nós temos o desejo de estarmos com Cristo, porque para nós, assim como o apóstolo Paulo também escreve, é ainda melhor. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 a 11, eu não vou ler tudo, mas 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele estava entendendo que o tempo da partida dele, o tempo que ele se encontrar com Cristo, estava próximo. É nítido isso, claro, é uma coisa assim bem nítida. Mas nós vemos que ele estava em paz. A gente já até falou na aula passada, ele estava em paz. Ele sabia que o que esperava a ele era muito melhor daquilo que ele vivia aqui na terra. Ele estava em paz, porque a esperança dele sempre foi essa. A finalidade de ele cumprir o ministério dele não foi agradar aos homens, mas sim agradar a Deus. A finalidade de nós cumprirmos o nosso ministério nessa terra não é agradar aos homens, mas sim agradar a Deus. É através de Deus que nós temos a esperança de morar com Ele e reinar com Ele eternamente. Então a pessoa que cumpre o ministério, a pessoa que faz a vontade de Deus, é aquela que quer agradar a Deus e não agradar aos homens. Aquele que fala a verdade, que anda em verdade, que pratica a verdade, o intuito dele, o desejo dele é agradar a Deus e não agradar aos homens. Amém? E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Tessalônica, é claro, ele está tratando de uma questão doutrinária, que a gente não dá tempo de abordar aqui. Mas uma das coisas que ele enfatiza é a salvação, esperança pela salvação, desejar a salvação, desejar o céu, desejar morar com Jesus no céu. Eu tenho uma coisa comigo, que acho que eu já mencionei aqui para os irmãos na escola, no comentário, que hoje, infelizmente, muitos de nós não queremos ir para o céu porque amamos a Cristo. Nós queremos ir para o céu porque não queremos ir para o inferno.
Há uma diferença muito grande, irmãos. Porque aquele que está fazendo a vontade de Deus, que busca a vontade de Deus, que busca praticar a vontade de Deus, ele quer ir para o céu, o desejo dele de morar no céu é porque ele ama Jesus. Ele não tem medo de ir para o inferno. Mas ele ama Jesus, ele quer estar com o seu Senhor, porque ele ama Cristo. Ele pratica as vontades, ele pratica a vontade do Senhor, e tudo aquilo que ele faz, primeiro é para agradar a Deus. E se agradar aos homens, tudo bem, mas a finalidade é agradar a Deus. Mas tem muitos hoje que tem medo de ir para o inferno e por isso que quer morar no céu. Então que a gente venha ter a mentalidade mesmo de morar no céu porque amamos a Cristo e não porque a gente tem medo de ir para o inferno. Na nossa introdução, a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Eu achei que o autor, o comentarista aqui, poderia ter abrangido mais uma coisa. Além das tribulações e sofrimentos, não perder tempo com o engano deste mundo, né? Com riquezas, com glória, com satisfação pessoal, com tudo isso. O crente verdadeiro, ele busca a Deus, não a sua satisfação pessoal. Claro, a gente também quer, né, viver bem, mas a esperança dele é morar no céu, apesar de tudo aquilo que ele receber nessa terra. Haverá tribulações, haverá dificuldades, mas apesar da sua vida que ele possa ter aqui na terra, a esperança que ele tem, o desejo que ele tem, a vontade que ele tem é estar com Cristo. Então, apesar das bênçãos materiais, porque hoje se prega muito bênção material, se fala muito sobre aqui, sobre a terra, sobre carro, sobre isso, dá 10 que você vai receber 1000, porque que se prega o evangelho, apenas um evangelho e somente um evangelho terreno. Enquanto, no entanto, o nosso fundamento de evangelho tem que ser os céus e não a terra. Então essa é uma das coisas que tem acontecido. No tópico 1, a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Que bom, né, meus irmãos? A pessoa aceitar o tempo da sua partida, né? A pessoa entender, claro, o Espírito Santo de Deus falando e confortando ele acerca da partida, e ele entender que seria assim mesmo, ele partiria mesmo, né? E claro, e ele está querendo cumprir o seu ministério. Nós vemos que ele está na masmorra, lá quando ele está na masmorra, lá já para ser decapitado, ele manda para trazer os livros e os pergaminhos, ou seja, ele queria continuar se enchendo de Deus. Isso é um exemplo para nós, porque ele via que mesmo que Deus falou para ele que a partida seria próxima, e nós entendemos também que a qualquer momento Jesus pode arrebatar a sua igreja, nós, e o apóstolo Paulo, claro, sabia que ele tinha que continuar cumprindo o seu ministério até o fim, até o último suspiro da vida dele, até o último fôlego de vida que ele tivesse. E assim também tem que ser nós temos que cumprir o nosso ministério em todos os momentos, em qualquer circunstância, até o último fôlego de vida, até Jesus arrebatar a igreja, ou a gente passar dessa para melhor, nós temos que cumprir o nosso ministério. Na parte 2, combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele analisa a sua trajetória e fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que está me preparada, a qual o reto juiz justo me prometeu. Se eu não me engano, o versículo, a passagem bíblica descreve mais ou menos assim. Então veja que quando ele fala dos seus combates, ele não fala com tristeza, mas ele fala com alegria, ele menciona com alegria, como se fosse um privilégio, tinha sido um privilégio para ele de passar por tudo aquilo que passou. Muitas das vezes a gente recorda a nossa infância, recorda os tempos que a gente já passou difíceis com tristeza. Enquanto, no entanto, foi Deus que preparou, foi Deus que permitiu que nós passássemos por algumas situações para a gente alcançar uma outra experiência de vida, uma outra experiência em Deus. Então nós temos que aceitar o combate que a gente está combatendo hoje, porque amanhã nós vamos entender que tudo isso fez para que a fé que o Senhor Jesus nos proporciona que nós tenhamos, está crescendo, está florescendo, está amadurecendo dentro de nós. Na parte 3, gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante de começar é a forma como terminaremos a carreira. Irmãos, isso é muito importante, porque é excelente que nós começamos bem e terminamos bem. E não começarmos bem e terminarmos mal.
aí vai de novo aquilo que normalmente, recorrente, eu costumo fazer, né, e comentar para os irmãos pensarem. Muitos líderes, a sua trajetória, né, não é criticando ninguém julgando ninguém, mas as práticas da sua trajetória, julgando o comportamento, não exatamente a pessoa, foram boas, foram com intenções boas. Nós, quando começamos no ministério, nós também começamos no ministério com uma mentalidade saudável, assim como muitos também começam. O que nós não podemos deixar é deixar que a corrupção, né, a corrupção venha tomar conta da nossa vida e nós venhamos terminar começar a carreira bem e terminarmos corrupto. E terminarmos de uma forma má. E no trajetório a gente pecar e achar que está tudo certo. Infelizmente muitos têm feito isso. Mas eu acho que o que analisa muito bem essa questão é o político. O político, antes de ele ser eleito, ele tem muitas boas ideias, eu vou gostar do povo, mas depois que entra na política e passa algum tempo, se corrompe. Ou seja, começou bem e terminou mal. Né? Então, o que a gente vem é ter esse entendimento. Começar bem e terminarmos bem. Terminar a carreira, terminar a corrida é complicado, porque dá trabalho, é cansativo, é desgastante, mas nós temos que terminar bem. Amém? Tópico 2. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele... É que assim, a questão de doutrina, a gente estava até falando nas aulas passadas. Tem igrejas que não acreditam no arrebatamento secreto, tem outras que acreditam. Nós cremos no arrebatamento secreto. Jesus vai vir até os ares, ninguém vai ver, e vai arrebatar a igreja e nós ficaremos 7 anos na bodas do Cordeiro. Outros creem que nós vamos passar pela grande tribulação e que Jesus vai voltar apenas uma única vez, que é quando ele descer no Monte das Oliveiras, para poder dar livramento para os judeus, e aí sim nós seremos arrebatados. E aqui na parte 2, as duas fases dessa vinda. É uma vinda só que foi sistematizada em 2 fases. Né? A primeira, no olho nenhum vai ver, que a gente fala, Jesus vai vir até as nuvens, mas Jesus está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele é uma forma de nós entendermos que nós seremos arrebatados e não passaríamos pela grande tribulação. É o que nós entendemos, é o que nós cremos e é o que faz mais sentido para nós. E aqui, na parte número 3, sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino denominado de a grande tribulação. Nós não cremos que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque tem muitos fatores, meus irmãos. Tem muitos fatores, porque quando alguns defendem, mas é a tribulação, o crente sempre foi atribulado, mas aqui não é tribulação, é a grande tribulação. Não é a ira do homem contra o povo de Deus, mas é a ira de Deus contra os homens. Porque quando a gente vê na igreja primitiva que muitas pessoas foram martirizadas, foi a ira do homem contra o povo de Deus. É diferente. Aí foi martirizado, as pessoas morreram de formas terríveis, né? Nós vemos o Hitler também, que é o que foi documentado, que está até em vídeos, né? Que não exatamente o que ele fazia, não gravaram, mas a gente sabe, o Holocausto, muitos crentes morreram, crentes na Alemanha morreram, outros países ali em volta, o nazismo matou muito crente, não matou só judeu, matou muito crente, porque não aderiram ao regime nazista. Então, veja que isso é a ira do homem contra o povo de Deus. Mas agora, na grande tribulação, é a ira de Deus contra os homens. É diferente, meus irmãos, muito diferente. Então é por isso que nós cremos que a igreja não vai passar na grande tribulação. A igreja não vai passar a grande tribulação. E também, aquela questão da segunda vinda de Jesus, vindo em glória com a igreja, nós entendemos que a igreja vem. Por quê? Por que algumas coisas não faz muito sentido nessa questão de a igreja passar pela grande tribulação? Porque a igreja vai para o céu. E na questão do pós-tribulacionismo, né, que crê que a igreja não vai ser arrebatada, que a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja, ela se encontra com Jesus nos ares e desce para a terra. Então já não faz sentido. Isso não faz sentido. Então nós cremos sim
que a igreja não vai passar para a grande tribulação. Por quê? Porque é a ira de Deus contra os homens. A gente vê no Apocalipse, estrela do absinto, coisas climáticas terríveis que vão acontecer. Climáticas é terrível, mano. Doenças terríveis, terríveis. E quando a gente vê nessas tribulações que aconteceram já na humanidade, nós não vemos em nenhum momento questões climáticas tão ferozmente acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente não vê isso. O que a gente vê, como eu já disse, é a ira do homem contra o povo de Deus. Agora é a ira de Deus contra os homens. Amém? Tópico 3. Do tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois da sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Aí é muito interessante. Por quê? Porque nós não temos que tentar adivinhar a volta de Jesus. Jesus vai voltar o ano que vem, Jesus vai voltar daqui 3 meses, Jesus vai voltar daqui 5 anos. Como alguns líderes, né, já fizeram, tentar adivinhar a volta de Jesus. Jesus não voltou e depois remarcar Jesus não voltou, porque Jesus não está condicionado àquilo que eu tenho que determinar. Quem sou eu para determinar a volta de Jesus? Jesus tem que voltar em tal data, porque eu acho que tem que ser, porque eu descodifiquei a Bíblia e porque tem que ser assim. Não, irmão. Jesus vai voltar no momento, Jesus vai voltar, né? A expressão que a gente usa, Jesus vai arrebatar a sua igreja no momento que ele achar que tem que ser arrebatada. É isso, já está determinado o dia, já está determinado o tempo, já está determinada a estação. Mas não cabe a mim, por exemplo, a nós, no caso, tentarmos adivinhar este dia. A gente pode até colocar alguns prognósticos. Eu acho que até 2030, eu acho que até 2040. Eu creio que na minha geração é a geração do arrebatamento. Eu creio que não vai se demorar muito. Porque a igreja primitiva já cria assim. Eles já estavam crendo que a geração deles seria a geração do arrebatamento. Outros povos que vieram, outros irmãos que já passaram por essa terra também estavam crendo no arrebatamento na sua geração. E isso é saudável. Porque entende, se eu não morrer, eu vou ser arrebatado. Um dos dois. Ou eu morro, ou eu vou ser arrebatado. Ou eu moro com Cristo morrendo, no caso, Jesus vindo para mim de uma forma individual, ou Jesus vai vir de forma coletiva. Mas a gente não tem que ficar marcando dia para Jesus arrebatar a igreja. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Parte 2. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Ou seja, desde a igreja primitiva, nós estamos vivendo os últimos dias. Porque para Deus mil anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Para Deus não faz diferença, irmãos. Porque Deus na eternidade, Deus não está preso ao tempo. Quem está contando o relógio, quem está vendo as horas no relógio e dias no calendário, somos nós. Para Deus, tanto faz, irmãos. Tanto faz, não é no sentido que ele não está preocupado. É que para Deus, Deus está fora do tempo. A eternidade não é tempo. A eternidade é ausência de tempo. Não existe tempo na eternidade. Então, como Deus está na eternidade, para ele não tem nada, não tem problema. Para ele é tudo tranquilo. É claro, ele vê os dias como nós vemos, porque ele entende a nossa questão humana. Mas para Deus, meus irmãos, não existe tempo. Não existe, agora eu estou na eternidade se passaram 50 mil anos. Para Deus não existe isso. Então, essa dimensão aqui que a gente vê, que os últimos dias, para Deus continua sendo os últimos dias, porque para nós entendemos dias. Para Deus não existe dia. Deus colocou o dia na criação para que, como Deus criou o sol e a lua, para determinar o dia e a noite. Mas na eternidade não existe dia e noite. Então nós vemos aqui que essa dimensão aqui que está falando aqui, os últimos dias, nós estamos nos últimos dias, não sabemos até quando estaremos nos últimos dias, estamos na última hora, não sabemos até quando, qual é a contagem de Deus nessa última hora, qual é a contagem de Deus nesses últimos dias. Parte 3, Espírito e porvir, temas da nossa geração. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, como evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso e estimulemos a igreja a buscar essa promessa.
Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Então a igreja está condicionada ao arrebatamento da igreja. Porque as pessoas que morreram já estão esperando o arrebatamento da igreja. Não que elas não estejam desfrutando dos céus, mas elas estão esperando o arrebatamento da igreja. Por quê? Para eles vão ter o corpo transformado. Porque na Bíblia diz, não precederemos aqueles que dormem, porque nós todos teremos o corpo transformado, receberemos os galardões. É isso que eles estão esperando. Já estão desfrutando do céu, com certeza, assim como o ladrão da cruz. Mas não receberam galardões, não receberam ainda o corpo glorificado. Então todos estão esperando o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja houver o arrebatamento da igreja, nós seremos arrebatados, seremos transformados e receberemos os galardões. Amém? E a nossa conclusão, a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.